Começando mais um Forevercast, o podcast do Reino. E agora é uma nova temporada. Estamos começando aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, trazendo convidados aqui, temas, enfim. Vai ser edificante. E hoje estamos recebendo duas amigas. Duas amigas que refletem realmente o tema que será falado aqui. Elas que são unidas em fidelidade, em compartilhar coisas juntas, uma história linda de amizade. E é isso que a gente vai abordar aqui. Recebendo aqui Letícia, prazer Letícia, também a Maria Eduarda, conhecida como Madu. Sejam bem-vindas a esse podcast. Esse podcast que é uma conversa. Então fique à vontade aí você na sua casa, pegue uma água ou alguma coisa e comece a curtir aqui essa conversa. Meninas, fala um pouco de você, Madu. Antes de começar, a gente queria agradecer pela honra de estar aqui à mesa, falar sobre Jesus, sobre Cristo, sobre amizade. É uma bênção compartilhar isso e viver isso também é muito bom. Certo. Você eu concordo tudo com ela. concorda plenamente com o que ela falou. Eu só concordo. Tá ok. Eu quero saber um pouco, antes da gente ir direto ao assunto, quero conhecer um pouco de vocês. Primeiro, Madu, como foi sua história de conversão, Madu? Olha, eu sempre tive contato com a igreja evangélica por parte da família, também com a católica, só que eu não fui batizada quando era criancinha, bebê, né? E eu ia na igreja evangélica, ia na católica, mas eu sabia que o Senhor esperava um tempo para mim. Ele me separou assim, e no momento certo eu encontrei Jesus aqui na ICU. Foi num culto de jovens, e foi lindo, de verdade. Eu fui encontrada, eu precisava ser encontrada. E a Letícia, ela teve um papel muito importante nesse momento, porque ela me encorajou, ela me deu suporte, ela me acolheu. Não só ela, como a família dela, e eu sempre falo isso, porque é algo que me marcou, e eu sei que é algo que eu quero fazer com outras pessoas, eu quero abençoar outras pessoas. E quando eu encontrei Jesus, eu tava assim, ansiosa, sabe, preocupada. Eu tava vivendo por viver no automático, e aí quando eu encontrei ele, eu encontrei um propósito, um amigo, alguém que eu posso falar tudo. É uma bênção. Foi transformador, né? Eu lembro do dia até, acho que o tema era em obras, não era? Nossa, sim. Era em obras. E até hoje esse tema fala comigo, acredita? Sério, É uma bênção. que bênção. Eu lembro do dia e você viu daquele canto, inclusive o canto da igreja do lado direito, né? Uhum. Eu lembro daquele dia, foi bênção mesmo. Quando o Senhor encontra, não tem jeito. Não tem. É engraçado, né? A maioria dos visitantes sempre senta daquele lado. A primeira vez que eu vim na ICUR, eu também senti. Então, né? Que coisa, né? Não é inexplicável isso, né? Parece que o lado direito, né? É o lado. O lado dos visitantes. Depois vai passando para a esquerda e depois fica, né? Ambos. E você, Letícia, como foi a sua história? Eu nasci no berço evangélico, então desde pequenininha. Aí eu frequentava outro ministério, ficava lá em Diadema. Aí nos 15 anos eu vim pra ICUR. Inclusive foi um culto que você pregou, o primeiro que eu vim. Aí você, tem visitante? Aí ninguém levantou. Aí no final do culto você, então, eu acho que você era visitante. Eu falei, faz os 2 cultos que eu tô vindo. Aí eu me batizei com 15 anos, em outubro, foi aqui na ICUR. 3 meses, eu acho que congregando aqui, aí eu me batizei. Então quando você já nasceu, tipo, na igreja. Sim, desde E aí, com pequenininha. 15 anos, que você tomou a decisão de batizar. É que é um processo, né? Um Sim. caminhar, né? Não é porque nasceu já na igreja, né? Sim. Que a pessoa já automaticamente é batizada, não, né? Tem uma escolha, né? Um processo. Inclusive, a Letícia esteve no meu batismo. Teve no seu batismo? Sim, eu me batizei dia 23 de abril de 2023. A gente se conheceu em 2022 aqui na igreja, mas assim, oi, tudo bem? A vocês paz. se conheceram aqui Isso. na igreja. Só que daí a gente começou a ir para a escola juntas, no mesmo transporte, e estudar na mesma escola. E aí ela foi no meu batismo. Que legal. Olha Então, vocês se conheceram aqui na igreja. Vocês não tiveram nenhum contato anteriormente? Não, foi tipo a paz e tal. Nem foi aquela conversa, tipo, ai, qual é o seu nome? Não, era só a paz mesmo, tudo bem. Aí quando começamos no transporte em si, conta como foi a primeira conversa. Tipo assim, eu entrei e eu sentei do lado dela. E sabe quando você olha e fala assim, eu sei quem você é? Tipo, eu não sei seu nome, mas a gente tá na mesma igreja. Aí, você reconheceu ela, não? Isso, tipo, eu reconheci.
Aí beleza, estávamos indo, ela do nada, essa janela abre, começou a passar mal. Tipo, queria, né, Ah, não, você vomitar. tava. Ficou Eu tava nauseada. passando mal, tava Isso. tonta. Aí eu só consegui, essa janela abre? Ela abre, Abriu. Aí da afastadinha, você tá bem? Aí ela me mandou mensagem depois, porque eu tive que voltar pra casa, porque, né, tava toda suja. Aí ela, você tá bem? Aí eu falei, tô e tal. Ela, então amanhã a gente conversa. E assim, não separou mais. Foi. Então vocês começaram a amizade num momento bem complicado da vida. Sim. Não dá pra dizer que conheceu num momento mais alto, não. Foi num Não. momento que você tava precisando de ajuda. Foi. E a amizade é pra isso, um momento de Exato. ajuda. Exatamente. De ajudar, de servir, né? Uhum. De amar sem conhecer, né? No momento ali você ia, né? Você chegou a. Sim, Sim. Nossa. Eu já tava ali. Dentro ou deu tempo de jogar fora? Não. Né, blusa inteira. Ah, meu O Deus. moletom, assim, É. só foi. Ela tava segurando minha blusa, né? Porque eu coloquei a cabeça pra fora. Aí eu falei, não vai dar. Ela jogou o moletom. Peguei a E é bolsa. engraçado que ela vai ser enfermeira. Na hora que eu vomitei, ela saiu com... Não, assim, ó. Eu ainda não sabia, né, que eu ia fazer enfermagem. Mas aí sim. Aí você jogou moletom, é isso? Sim, eu peguei a bolsa dela pra não sujar, dei uma afastadinha e dei o moletom dela. Eu falei, Pode vomitar no moletom. Aí já cuidou ali, né? cuidei. Eu tive zelo por você naquele momento. Já cuidou. Já nasceu ali uma amizade ali, um momento adverso, né? E vocês já são amigos então desde 2023. Isso. E aí, engraçado, né? Que foi um encontro, né? A van também não foi combinado de pegar a van, porque vocês nem conheciam, depois foi. Não. Que legal. Legal. Isso é uma história de amizade que foi construindo. Foi construída. É engraçado que a gente estudava na mesma escola, só que a gente, tipo, nem tinha. Era da mesma escola. Da mesma escola. Aí eu comecei a pegar o transporte que ela pega, porque minha mãe não conseguia, nem meu pai conseguia me levar. Aí foi quando... A gente ficou Legal. junto e nunca mais separou. Mas aí vocês duas não estudam mais na escola, não? Não. Eu tô no terceiro do ensino médio. Ah, você tá no terceiro. E ela tá na faculdade. Então a gente já tá agora em novas fases da nossa vida. Novas fases. Não, legal. A amizade, ela tem que superar nessas fases, né? Sim. Porque às vezes na escola, principalmente, acontece daquele momento onde as pessoas são amigas, as pessoas vai terminar o ano, aí começa a chorar, e começa... Teve esse momento. Teve esse momento de choro? A gente chorou. A gente chorou tanto no último dia. Mas aí a gente parou pra pensar, caramba, a gente mora uma do lado da outra, é da mesma igreja, por que a gente tá chorando? Pois é. A gente chorou, tipo, numa terça. Na quarta da conta a gente já tava junto de novo lá, falando, caramba, acabou a escola, né? Uma montanha-russa de emoções. Eu lembro que na minha época tinha muito de escrever, não sei se hoje é assim, né? Mas escrevia na camisa da pessoa o nome ainda. Sim, eu fiz isso quando eu saí. Não, mas eu escrevi. Escreveu sim. Escrevi. Porque eu peguei uma camiseta minha para os meus amigos da turma, né? Que eu me formei no terceiro ano. Eu escrevi. Foi isso. Um monte de nome na camisa. Eu lembro que o pessoal marcava, aí o pessoal falava, não vamos deixar de conversar, não. Vamos continuar, e não sei o que. Eu não sei ninguém da minha época. Não sei ninguém, né? Normalmente a amizade de escola sempre acaba. A minha não acabou ainda, gente. Eu tenho uns Tem? amigos ainda. Ainda bem. Eu ainda tenho, porque eu ainda estudo, mas eu acho que... Não sei, né? Vamos ver. Vamos ver. Eu queria muito manter contato, mas é difícil, porque tipo, um vai pra uma faculdade, o outro vai pra outra, muda tudo. Mas a questão também é saber estar presente, mesmo em fases diferentes. Isso que demonstra o valor da amizade. É você desejar um feliz aniversário, você perguntar como tá, fazer uma ligação. São pequenos gestos, assim, sabe? Não precisa estar todo dia para provar algo. A presença vale mais. Pequenos gestos mostram uma verdadeira amizade. Isso. Né? E a amizade, vocês permaneceram amigas. E hoje a gente vai falar sobre a amizade em si, né? E Maria Eduarda, qual o valor de uma amizade para você? Então, muito. Eu acho que a amizade, ela se torna família, ela se torna abraço, ela se torna cumplicidade. E ainda mais aqui na igreja, quando tem algo muito especial, quando a amizade ela é construída dentro da igreja, porque acredito que o Senhor envia pessoas na nossa vida para nos dar estratégias para superar a adversidade, e eu acredito que a amizade tem esse valor para mim. Realmente a amizade, ela é um fator fundamental nessa caminhada, né? E existe muito essa história de, tipo assim, hoje não existe mais amigo, né? De verdade, né? Existe uma questão assim.
Para você, Letícia, você acha que, além do caso que vocês são amigas, você acha que existe ainda espaço para mais amizades fiéis nos dias de hoje? Sim, inclusive, entre a minha amizade com a Duda, ainda tem a Laurinha, né? Que, Uhum. tipo assim, a gente acolheu, é o Exato, triozinho. exato. E, tipo assim, eu fui muito decepcionada com a amizade. Só que a amizade com a Duda veio pra mostrar que realmente existe amizade verdadeira. Eu percebi o que é amizade verdadeira quando eu tava, tipo, chorando muito, 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 muito. Sabe quando você junta tudo da semana e você transborda naquele dia? Aí eu falei, Duda, eu tô muito mal. E era 11 horas da noite. Chega a Madu lá em casa. Vim dormir com você. Aí a gente passou a noite inteira conversando, lendo a palavra, ouvindo louvores. Ela orou por mim. Então, tipo, isso pra mim é amizade. E tudo que a gente conversou naquele dia, que foi no sábado pro domingo, no domingo você pregou a respeito, que a gente foi até falar, Gênio, tudo que você pregou foi o que a gente conversou naquela madrugada. Certo, glória Então, a Deus. eu acho que a amizade tem um valor muito grande e sim, existe amizade verdadeira. Glória a Deus. E você falou uma coisa muito importante, né? Sobre essa questão do momento da adversidade. Ela foi lá e ainda, tipo, edificou em palavra, oração, adoração. E eu queria que vocês trouxessem um exemplo bíblico sobre questão de amizade, questão de edificação. Vocês têm algum exemplo para poder dar para gente? Claro, a Sim. palavra do Senhor ela é recheada de exemplos. É. O próprio Jesus com seus discípulos, em João 15, ele chama os discípulos de amigos, amigos íntimos. E não só ele, mas também tem exemplos de Ruth e Noemi, de Maria e Isabel. É, qual você trouxe, Letícia? Tem o de Moisés, mas o que eu vou falar agora é o de Provérbios 18:24, que fala: quem tem muito amigo pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. E é realmente isso. Depois que você cria uma certa intimidade com um amigo, você pode considerar ele irmão. Porque é assim, quando eu tô em casa com meus pais, eu não vou falar boa tarde, então, eu queria falar isso, 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 aquilo. Já virou família. Então, quando eu vou conversar com a Duda, eu não chego falando, amiga, boa tarde, como você tá e tal. Você fala, amiga, nem te conto, aconteceu isso, isso, aquilo. Olha, minha rotina tá assim. Não tem, tipo, um começo e um fim. Então, vira realmente família. Igual a gente conversa com o nosso pai, com a nossa mãe, com o irmão e etc. Fica mais chegado que o irmão, no Sim. Fica caso, mais né? chegado. E essa questão de você ter alguém com quem você compartilhar. E se alguém te levar a um caminho correto, né? Porque também tem amizade que vai dizer, eu tô mal, então vamos beber, vamos fazer alguma coisa que não está, né? Alguma coisa que não edifica, né? E acaba Sim. dando vazão a outras coisas, né? Mas aí quando você tem um amigo que fala assim, ó, vamos orar, vamos buscar no Senhor, vamos ler a Bíblia, vamos adorar o Senhor. Isso é o certo. Isso é o Sim. certo. Teve um momento na nossa amizade que a gente tava bem fraca, tipo assim, até com Deus. Tipo, sabe quando você se sente fraca? E foi quando a gente montou a nossa caixinha, Isso. que é, pega, que é onde fala do queremos mergulhar. Mostra a caixa. Olha a caixinha, gente. E Muito bonito. quando a gente escolheu ela, a gente nem se tocou que ela é em. A estética dela, né? É de mar, tipo, de oceano. Caravela, essas Ah, coisas. Ó, dá uma olhadinha. E aí, quando a gente viu isso, depois que já estava pronta, a gente falou: caraca, era pra ser essa mesmo. Pessoal, mais direito lá. Quer falar um pouco dessa caixinha? Uhum. A gente A fez gente- aqui, ó, em dia 11/7 de tem a data, 2023. legal. Aí tem a minha assinatura dela Isso. e mostra a parte, o tcharam. Tcharam! Queremos mergulhar. Que legal, cara, que legal. E aí aqui a gente colocou vários versículos, frases soltas. São É. versículos ou coisas? É que Tem a de gente tudo um começou, pouco. tipo, com provérbios pra ter sabedoria, cântico. Isso. Foi, tipo, A uma gente foi mistura lendo. de... Aí a gente começou com provérbios, né? Lendo na van, a gente lia É, na van. era 6 horas da manhã, tava eu e ela de mão dada assim, orando, orando, orando. Aí começava a ler. E a nossa... A pessoa que era do transporte, eu acho que ela não curtia muito, não. Então, aí a gente ia na frente, assim, e aí eu e a Duda orando, assim, em voz alta, lendo em voz alta, e ela escutando, sabe? Dava pra ver que ela tava prestando atenção. Pois Que é, legal. pega uma aí pra gente ler. Sobre tudo que deve guardar, guarde teu coração, porque dele procede as saídas da vida. Muito bonitinho, e tem vários. Tem Sim. várias versículos, frases. Não seja sábio aos teus próprios olhos, guarde o conhecimento. Então foi algo que... E aqui também teve jejum quando a gente estava fazendo. Ah, sim. Então, tipo, foi algo que ajudou a fortalecer a nossa amizade,
a comunhão entre eu e ela e com Cristo mesmo, né? A gente começou a buscar mais, a orar mais, a jejuar mais. Sim, Foi. e amigos que te levem até Cristo, né? Sim, Essas são amizades verdadeiras, né? Aquela que te leva a Cristo, né? Por exemplo, na palavra tem, né, uma passagem, né? Que até acho que vocês isso, separaram aí, né? Uhum. Do paralítico. sim, Não isso sei Sim. se vocês querem mesmo. ler ou comentar algo a respeito. Pode comentar. Tem uma frase que fala assim: os amigos que a gente escolhe, eles são muito importantes, porque nessa passagem, os amigos que tiveram fé e levaram o paralítico até Jesus para que ele fosse curado. E é assim que a gente precisa de bons amigos que nos levem a Cristo, que tenham fé por nós. Porque às vezes a gente está fraca e precisa de encorajamento, de vai, você consegue, leia a palavra, vamos jejuar junto, vamos orar, louvar ao Senhor, e isso diz muito sobre o que o Senhor quer em uma amizade. Verdade. E os obstáculos que eles tinham para passar Sim, até chegar a levar um amigo até Jesus, né? sim, Eles poderiam ter parado no caminho, né? Porque era é, muita gente. Eles deram um jeito para poder levar o amigo até Jesus, né? sim. E é isso, né? A amizade é isso, né? Ela vai além dos obstáculos, né? E por isso que é tão difícil hoje. Hoje tem uma questão que acontece muito, que é a questão assim, a pessoa conheceu hoje, e aí no mesmo dia ela está dizendo que ama aquela Ah, amiga, que já, né, aquela coisa. E aí joga a expectativa lá em cima, e aí a amizade ainda não foi construída ainda, só que a pessoa já está com a expectativa lá em cima. Aí daqui a pouco acontece uma coisa, já era, desmorona aquela pessoa, porque aquela pessoa decepcionou alguma coisa, sim, mas você precisa construir, né? exatamente. Como vocês estão construindo essa amizade, né? E hoje vocês já estão três anos de amizade, mais Isso, ou menos isso. isso. Aí compartilhando a palavra junto. Você tinha dado um exemplo antes da gente começar o podcast sobre Ruth e Noemi. Sim. Noemi, ela perdeu o marido e os filhos, e ela tinha 2 noras com ela. E a Ruth, ela escolheu permanecer naquele momento doloroso. Ela escolheu estar presente, porque ela sabia que era um propósito maior. E foi assim, ela permaneceu naquela situação e as 2 conseguiram superar aquela situação dolorosa. E é assim que devemos ter amizade, sabe? Eh, com base em cumplicidade, em fidelidade, em servidão, porque é isso que Cristo espera. Eh, um amor fraterno, um amor simples. É isso que o Senhor quer. E a amizade também vai além dos sims, né? É dos nãos também. Sim, com Porque você certeza. tem amizade também que vai dizer pra você tudo sim, não, é isso mesmo, não. A amizade realmente é pra às vezes dizer assim, ó, isso não. Isso não. Isso acho que você vai crescer mais com os não do que muitas vezes com os sim, né? E teve algum momento, algum exemplo que vocês querem dar aqui, de um exemplo que deu que uma ou outra teve que dizer, olha, isso aqui tá errado, isso aqui não é bom pra você, alguma A coisa assim? gente pode falar sobre a nossa personalidade, Hum, porque é bem diferente, né. E, às vezes, sim, acontece da gente ter um desentendimento, assim, sabe, por questão de personalidade, conta aí. Ah, eu não lembro. Você que decora esses negócios. já Então esqueceu. Eu já esqueci. então, a gente tem existe os temperamentos, eu não sei se você conhece, Ah, você já melancólico, ouviu falar. colérico, fleumático, sanguíneo. Claro que a gente não deve nos rotular: "Ah, eu sou assim e sempre serei assim", claro que não. A gente deve ter a identidade que Cristo quer para nós. Só que existem esses temperamentos, comprovados cientificamente, né, o ser humano, ele tem esses temperamentos, e aí a gente consegue nos entender melhor. "Ai, como que eu sou? O que que eu posso melhorar no meu temperamento?". Porque cada temperamento tem os seus pontos positivos e os negativos, né. E aí a gente precisa dosar isso, é muito importante. O da Letícia é o colérico sanguíneo e o meu é o fleumático melancólico. Basicamente o que é? Eu sou mais pensativa, mais calma, mais passiva, passiva até demais, e isso é uma coisa que eu preciso melhorar. E Ale, conta aí. Como que você é, amiga? Ah, amiga, eu não sei falar Ela como é que eu sou. líder, ela se posiciona mais. Às vezes, não é porque ela tá sendo grossa, mas é o jeitinho dela, tipo, ser mais É, tipo, firme. eu não consigo demonstrar muito. Ou se eu demonstro muito mesmo. Tipo, eu tenho essa opinião, vai ser essa a minha opinião.
Mas às vezes a gente tenta, né, abrir, tipo, se for conselhos que vão me ajudar a melhorar, eu até recebo. Sim. Mas, tipo, tem uns conselho que é meio sem noção, assim, que você fala: "Gente, como?". E eu não gosto muito de contato físico, sabe, tipo, não sou uma pessoa muito carinhosa, a Duda já é. Quero abraçar, quero dar beijinho, eu sou meio: me solta". São Ai, características meio que é, opostas às Ah, características, né? mas aí a é o gente equilíbrio, é um né. equilíbrio. A gente É. encontra um equilíbrio, a gente sabe que, a nossa amizade ela tem um propósito. A gente não deve se rotular só por esses temperamentos e sim pela o que a palavra do Senhor fala, né, de sermos irmãos na diversidade, de ferro afiar o ferro. Está escrito em Provérbios 27:17, como o ferro afia o ferro, assim vem um amigo, que afia o outro. E é exatamente isso, de chegar um momento e falar: "Não, vamos fazer dessa forma, vamos orar, né, vamos, jejuar e se posicionar mais sobre o que o Senhor quer para nós". Mas com a amizade da Madu eu aprendi, tipo, a ser um pouquinho mais carinhosa, a querer estar perto, a ter, tipo, um momento de comunhão com as pessoas. Porque antes eu não, tipo, onde tem muita pessoa, eu não quero estar ali, sabe? Eu quero estar mais no meu e tal. E com a Madu já gosta mais, tipo, de conversar, de estar ali, sabe? Aí eu tô começando a, sabe? Dar aquela, vamos, Vamos. vamos, mas vamos ficar um pouquinho também aqui. É o E ferro vai afiando indo. o ferro, É o ferro afiando né? o ferro. E trazendo característica e crescimento uma à outra, né? Sim, Porque coisas que a Letícia não tem, aí a Madu tem, ela complementa, e coisas que a Letícia tem e a Madu não tem, sim. a Letícia complementa. Eu aprendi mais, assim, com a amizade da Letícia, a me posicionar mais, porque eu tendo a ser muito tranquilinha. E, pô, às vezes é legal você se posicionar, sabe? Sim, É necessário, principalmente numa guerra espiritual, numa frieza espiritual. Aí exato, você precisa se posicionar. exato. E admiro demais isso nela, na família dela. Eu acho lindíssimo que eles oram juntos. Sabe? Guerreiam juntos, né? Aham. Intercedem um pelo outro. Acho lindo demais. E amigo de verdade é para isso, né? Para entrar nas batalhas junto com você, né? E Uhum. principalmente batalha de oração, né? Falando em batalha, tem em Êxodo, que É. fala: enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se assentasse. E isso fala bastante. Quando o seu irmão não tá conseguindo, você vai lá, coloca uma pedra embaixo e fala: não, você tem que estar, vamos orar, vamos jejuar. Então, é algo que eu e a Duda trabalha muito. Às vezes, tipo, nem uma tá forte, a outra tá fraca. Aí a outra fala: "Não, vamos pro culto. Vamos. Não, vamos lá. Sim. Não, vai ter oração da madrugada? Vamos na oração Nossa, da conta, madrugada". conta sobre a oração da madrugada. Eu vi, tipo, de costume nas orações de madrugada, agora não tá dando muito por conta dos estudos e tal. E teve uma vez que eu falei: "Duda, hoje nós vamos na oração da madrugada". E foi, tipo, uma oração tão prazerosa estar naquele local. Tipo, Deus fez muito presente naquele ambiente. A Duda saiu, tipo: "Ah, como pode?", sabe? Foi uma Foi. experiência incrível que a gente teve. E foi isso, uma tava mais pra baixo, a outra tava falou: "Não, vamos juntas, vamos buscar juntas, vamos orar". Foi algo Isso, bem e legal. isso é muito importante, né? No momento que a pessoa tá fraca, né? Você tem uma pessoa que ajuda igual os dois homens ajudaram Moisés, né? Ele estava cansado. Aí alguém foi de suporte para ele, colocou um suporte para ele, né? A Bíblia também fala suportai-vos uns aos outros, né? A gente precisa dar esse suporte no momento da adversidade, no momento da fraqueza. E desânimo bate em todo mundo. E se você não tem alguém do seu lado que vai dizer, não, vamos pra cima. E às vezes essa pessoa também tá meio assim, né? Às vezes é assim, Sim, né? Imagina, né? Já Às vezes vamos ocorreu. supor, a é. Madu ou você, às vezes tá meio desanimado também. Só que ouve o outro dizendo, eu tô desanimado. Não, que desânimo pra... Não, não Não, pode. vamos pra... Só que Acon você tá meio assim, né? E Já é assim, ocorreu algumas né? vezes. Sim, Só que aí você precisa, que nem se posicionar e dizer assim, não podemos aceitar isso. Não podemos aceitar isso. A estagnação espiritual não pode ser aceita. Ela tem que ir pra sim, batalha. Eu não posso. Mas engraçado, né? Isso vocês só fazem porque vocês teve um momento da van que vocês oraram juntas. E o momento da van que vocês leram a palavra juntas. E por isso que Paulo fala que chega o dia mal, em Efésios 6, né? E a gente precisa estar fortalecido, né, com a armadura de Deus. E quando essa armadura é colocada na Madu, colocada na Letícia, colocada em duas amizades, isso dá muita força na hora da guerra, na hora da batalha, né? E às vezes, quando você causa alguma discussão entre as duas, por exemplo, vocês não vão dizer, acabou a amizade.
Não. Por que não? Porque existe uma rocha ali que vocês construíram, né? Essa Sim. rocha é Cristo, né? Uma amizade, um relacionamento que tem Cristo como base, pode vir a tempestade, pode vir o vento, pode vir tudo, mas ela permanece. Sim. E muitas pessoas não acreditam hoje na amizade porque é justo o que eu estava falando, né? Começa uma coisa muito rápida e artificial. E Sim. aí acontece alguma coisa, acabou a amizade. Mas é porque não foi construído, né? Exatamente, não tiveram conversas profundas mesmo, sabe, sobre entender o que que você espera, como que você vê o mundo, qual a sua fé, o que você acredita. E aí são amizades superficiais que vão vivendo, mas não tem algo que sustente, que seja base e alicerce. Eu acho que, tipo assim, eu e a Madu, a gente procura muito estar cheia. A gente tem um copo e a gente quer estar cheia do Espírito Santo. E creio que eu e ela quer estar tão cheia a ponto de transbordar em outras vidas e criando laços, sabe, com outras pessoas, criando amizade, até mesmo, tipo, unir os jovens para todos estarem como uma amizade, como eu e a Madu, sabe? Um laço bem Sim, firme, assim, que é, como que fala? O laço de duas dobras. O cordão de 3 dobras É, não se é, quebra facilmente. isso aí. exatamente. Então, tipo, somos duas, mas falando que três, Duas. quatro, sempre vai ser melhor. Sim, em Mateus está escrito, Mateus 18:20. Jesus disse: Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E é isso. Quando os jovens eles estão em comunhão, louvando ao nome do Senhor, compartilhando, tendo tempo de mesa, comunhão, eh, nos tornamos mais fortes. Somos uma geração eleita para queimar pelo Senhor, para declarar o nome dele. E precisamos estar juntos. Saber esse valor de andar juntos, né? Você falou, Sim, né? Jesus mesmo tem um momento que ele fala para ir andar de dois em dois, né? A importância de estar com alguém. Os discípulos mesmos, eles andavam juntos, né? Eles iam para evangelizar juntos, eles caminhavam para a igreja juntos, eles tinham união. É necessário a amizade, né? Até porque lá no Jardim do Éden, quando Deus fala, não é bom que o homem ande só, né? Seja só, aí ele faz, né? A Eva. Mas é essa a importância de ninguém faz nada sozinho, né? A sim. gente precisa estar acompanhado. E dizendo para vocês assim, vocês acham que hoje, qual o maior obstáculo de você ter uma amizade? Qual é a maior dificuldade de construir uma amizade hoje? Eu tenho uma boa. Querer ser maior que o outro. Em amizade a gente vê muito isso. Tipo assim, eu conquistei uma coisa, a Duda vai lá e na minha frente fala, uau, parabéns, muito bom. E lá, tipo, no quarto dela fala, por que ela conseguiu e eu não? Por que ela faz isso? Não, eu tenho que ser melhor, eu vou ter que ir lá e fazer melhor. Ou, tipo, ela conquistou isso, eu também quero. Eu não vou ficar feliz com a amizade dela. Isso é uma coisa que eu e a Duda conversa bastante, em, tipo, se orgulhar com a conquista dos outros. Muitas das vezes, os amigos que estão em volta, quando você estiver lá, tipo, conquistando, não vai te aplaudir. Mas sempre vai ter aquele amigo, aquele que você confia, que vai aplaudir, que você nem vai perceber que os outros não estão aplaudindo, de tão feliz que ele vai estar com a sua conquista. E isso pode ser por coisas mínimas, materiais, conquistas diplomáticas, acadêmicas, ou pode ser também milagres, bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Corta, Corta, corta essa parte. corta Vai dar essa pra cortar parte. essa parte. Ah, ah, Então passa, pula pro próximo. Mas tem muitas bênçãos. ah, Quando ela passou no Senai, né? É. Eu fiquei sabendo, e é uma alegria enorme compartilhar disso com ce- ela, é, é dessa celebrar as alegria. conquistas do outro, Sim, né? Que você está falando, né? Às vezes a pessoa fala, que legal, não sei o quê, mas depois por trás às vezes está com uma inveja, né? Eu vi um caso esses dias que ficou bastante, né? Da menina Da menina que envenenada. envenenou a outra, nossa, mandou. A menina tava na casa da menina, dormia na casa da menina. Aí, mano, você viu? Ele vi, mandou um bolinho lá, ó. Sua beleza é única. Foi alguma coisa assim que É, ela tipo, escreveu na é, carta. elogiando ela e tal. Nossa. E aí tinha veneno, né? Tinha. cruel. E aí, tipo, você imagina, né? Que como que era essa amizade? E uma coisa, de fato, não tinha, que era a questão da ler a palavra, orar, Com né? certeza. Porque não dá para uma relação de amizade verdadeira, aliás, uma amizade verdadeira, ela é baseada na palavra, na Na oração, na verdade. fidelidade, no compartilhar um ao outro. Mas provavelmente ali
tinha algum problema, né? E Sim. aí vem o veneno, né? Às vezes a inveja é um veneno. A pessoa tá ali do lado, mas não gosta que ela conquistou algo maior do que ela. Às vezes ela que nem passou no Senai, né? Passou no Senai, a outra não conseguiu, a outra já fica meio chateada, tipo, porque ela e não eu, como você falou, Uhum. né? Mas a amizade verdadeira, na verdade, não. Na verdade, não, vai lá. Isso mesmo, nossa, que legal. Eu não consegui, mas, mano, se você conseguiu, eu já tô feliz por você, Isso né? acontece bastante entre a nossa amizade. Muitas coisas que a Duda conquista e eu falo, caramba, amiga, você conseguiu, parabéns. Outras coisas que eu conquisto, tipo, quando ela começou o curso técnico dela, ela começou antes de mim. Eu fiquei muito feliz. E depois, de tão feliz que eu fiquei, eu acho que Deus falou: eu vi graça no seu coração, eu também vou proporcionar isso pra você. Foi quando eu passei no Senai. É áreas totalmente diferentes. Ela faz enfermagem, eu faço química. Ah, É um pouquinho diferente Pouquinho. ali. um pouquinho, né? Tem um pouco de química na questão do É, remédio. de remédio, essas coisas, É, mas a parte da matemática, assim, mais de química, Nossa, fórmula, eu tô aí ela fugindo. Tô sério? fugindo. Você não gosta dessa parte? De química, de É? matemática, eu sei que eu uso matemática, Dosagem, né? eu uso a matemática na dosagem da medicação, É. mas química, uh-uh, quero não. Eu quero cuidar de pessoas, falar de Jesus, cuidar ali, tá ótimo. Não, realmente, pra mim também exatas não dá. Não gosto. Mas até nisso, talvez vocês ajudem um ao outro, quem você gosta mais de matemática. Uhum. Então, até no momento do estudo, né? Aí você pode ajudar ela mais em algumas questões, né? As minhas contas é tipo uma página, 2 páginas das minhas contas. Misericórdia. Gente, tô fazendo a regra de 3 pra medicação e tá ótimo. Nossa, a regra de 3 é legal de fazer. É, Eu não, gosto. essa é legal, eu Ah, a regra gosto. de três você gosta? Eu gosto. Não, eu não gosto dessas coisas. Essas coisas pra mim é filme de Só terror. que aí quando junta molaridade, equivalente a Hum, grama, já, Não, tá repreendido em nome de Jesus. já não é muito bacana. Tá Tipo isso. repreendido em nome de Jesus. E vocês trouxe mais alguma palavra, alguma questão que vocês querem compartilhar sobre a amizade? Ah, Maria e Isabel. É um Marisa? exemplo de celebrar milagres. Maria foi concebida, graciada no seu ventre com Jesus, né? E Isabel, ela era esposa de Zacarias, que era um sacerdote. E a Isabel ela era mais velha e ela era estéril. E Zacarias orou no templo, né? E pediu ao Senhor e ele concedeu. Só que Zacarias não acreditou. Enfim, aí tem a história que ele ficou mudo, mas Famoso. enfim. Mas o momento que eu queria comentar é da visita, do encontro que as duas tiveram, Maria e Isabel. E aí, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o João Batista, que estava no ventre da Isabel, se alegrou. Se alegrou porque reconheceu que ali havia o Salvador. Mas ali as duas compartilham de quê? De milagres, de bênçãos. Foram duas mulheres que sabiam que Deus tinha preparado algo maior para ser vivido. E isso representa a celebração, né? É, estarmos juntas celebrando bênçãos do Senhor na nossa vida. Exato, exatamente. E assim, o fato delas serem parentes não significa que elas fossem amigas, né? Mas às vezes você tem um parente que não é seu amigo, mas tem um parente que pode se tornar um amigo, né? Quando você compartilha coisas, né? E ainda pelo fato delas duas, né? Estavam gerando algo, né? Elas Sim. estavam gerando algo. É a importância, né? De um compartilhar com o outro aquilo que está sendo gerado, né? Uhum. Porque ainda não nasceu, João Batista ainda não nasceu, Jesus ainda não nasceu, mas elas estavam compartilhando o processo, né? E às vezes ser amigo é você compartilhar o processo, né? O processo às vezes difícil, às vezes doloroso, mas que um está caminhando com o outro e um compartilha com o outro, um dá força para o outro para que no dia que for gerar também acompanhar essa promessa, né? O amigo ele está presente nas tribulações, verdadeiro amigo, e está presente na hora que a promessa acontece, Sim. né? Porque no momento do choro, no momento da alegria, no momento de tentar colocar para fora numa van, né? Sim. E tem um amigo lá pra te ajudar. E Pois tá é. lá para te ajudar no momento da adversidade, né? Sim. E é por isso que é importante, e a gente quis trazer esse assunto hoje, sobre a amizade, né? Às vezes você que está aí na sua casa aí, você acha que não existe mais amizade hoje. Só que existe. Existe, só que precisa ser construído. Sim. No mundo onde tudo é artificial, onde tudo precisa ser Superfície. rápido, Sim. né? Você vai assistir um shorts, um reels, tudo é muito rápido. Na amizade a gente está querendo ser rápido também. Tipo
que eu conheci hoje na escola, na faculdade, no trabalho, alguma coisa, já é minha melhor amiga, né? Não Meu melhor funciona amigo, assim. né? E aí já a pessoa já tá postando, já faz um grupo lá no Instagram, no WhatsApp, lá no primeiro dia, melhores amigas, melhores amigos, né? E já tá tipo, não, calma, não é assim. Não é Sim, assim. Como a gente cuida de sim. jovens, adolescentes, às vezes a gente vê isso, né? Mas a pessoa começou no dia e já tá fazendo grupo, e já tá dizendo que ama, e já tá dizendo que... Aí, de repente, não se vê mais, dá uma distância, um distanciamento, já fala, me decepcionei com amizades. Mas, na verdade, você não decepcionou com a amizade, nem se construiu ainda. Exatamente. Tudo, para que dure, precisa ser construído e leva tempo, Sim. né? Tudo que leva tempo vale a pena. E Isso. uma amizade, ela precisa de tempo para ser construída. Exato. Relacionamentos duradouros, eles são construídos com o tempo. Numa sociedade que a gente anda com as coisas querendo muito rápido que aconteça, na amizade é diferente. Na amizade a gente precisa construir. E você, novamente, você que está em casa, se você está tendo alguma dificuldade em relação à amizade, pegue o exemplo que a gente falou aqui sobre passagens bíblicas, sobre a amizade das meninas aqui, né? E cresça espiritualmente, construa relacionamentos duradouros, porque isso se tornará eterno no reino do Espírito. Meninas, vocês querem falar mais alguma coisa, alguma questão? Vocês querem compartilhar? É isso mesmo. É, É muito bom estar na mesa falando de Jesus com vocês. é muito bom. E é muito bom falar de temas que nos edificam, Sim. né? E por isso que a gente quis trazer a questão da amizade. Porque hoje, como eu falei, né? Hoje se diz muito que não existe amigo, mas existe. Sabe o que faz a diferença? Jesus. Primeiro, a gente precisa ser amigo de Jesus para depois encontrarmos não, o Senhor nos abençoar com amizades. Então, encontre Jesus, seja amigo dele, seja amigo íntimo e fiel, que ele vai preparar pessoas para estar no seu caminho. Perseverar em procurar essa amizade, né? Você, Letícia, você quer deixar algum recado? Alguma instrução para alguém? Eu concordo com ela. Eu faço minha, as As palavras palavras dela, delas, as minhas. concordo com tudo que ela falou, mas bom receber vocês aqui, tá? Muito bom falar desse tema com vocês. Nós aqui do Forevercast, aliás, curta aí, curta, se inscreva, compartilhe, tá? E às vezes tem visualização, mas não tem curtir. E o curtir que dá engajamento para outras pessoas assistirem também, né? Então, obrigado. Obrigado, Obrigada a Madu. você. Obrigado, Letícia. Que o Senhor conserve essa amizade, que essa amizade possa ser exemplo para outras pessoas construírem mais amizades. Amém. Amém? Ficamos por aqui nesse Forever Cat sobre a amizade. Se você tem alguma questão, alguma pergunta para fazer aí, deixa nos comentários. Compartilhe com todos aí. E até o próximo Forever Cast. Fiquem com Deus.